Então, pessoal, continuando aqui, eu estava dizendo que o reino, né, de Israel seria julgado, haveria uma punição devido à desobediência, que aparece, né, que é profetizado lá em Isaías capítulo 3. Isso no período do reino dividido, 745 a.C. Então, após isso, ou seja, cerca de 32 anos depois, em 713 a.C., o profeta Isaías escreve, né, e anuncia o julgamento da Babilônia, 32 anos depois. O profeta Isaías, ele prediz a queda, né, o julgamento da Babilônia. Aí vem uma pergunta bem simples para a nossa meditação, né, para a nossa reflexão. Por que a Babilônia será julgada? Aí nós vamos encontrar a resposta lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 25. Eu vou ler aqui dois versículos, né, os versículos 11 e 12 de Jeremias 25. Vamos ouvir aqui o que é que diz. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão o rei de Babilônia 70 anos. Versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Ou seja, julgamento, condenação, né? Punição por parte de Yahvé, né? O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, como consequência das atitudes ensoberbecidas e arrogantes e exageradas radicais da Babilônia. Por mais que a Babilônia, entre aspas, serviu a Deus, né, mais como forma de punição para Israel, julgamento por causa da sua desobediência, a Babilônia se exaltou muito mais, né? Mas Deus, aqui pela escrita e pela boca do profeta Jeremias, já está avisando que viria o julgamento contra a Babilônia. Sabe quanto tempo depois das profecias de Isaías? Nesse período aqui, Isaías já estava morto. Então, a primeira profecia de Isaías foi para Israel, né? 745. 32 anos depois, em 713, ele profetizou a ruína, a queda da Babilônia. Então, cerca de 140 anos depois dessas profecias, né, de 745 até 605 antes de Cristo, são 140 anos. Então, 140 anos depois, vai acontecer a primeira profecia se cumprir, né, do profeta Isaías. E quem afirma isso é o profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 11. Já o versículo 12, que fala do livramento após os 70 anos e tal, né, do julgamento da Babilônia, que Deus promete através de Jeremias, de 605 até 539 a.C., que é onde se cumpre o versículo 12 de Jeremias 25, são 66 anos. Mais 4 anos aí de quebra, 70 anos, cumprindo-se literalmente a profecia do profeta Jeremias, que anunciou que aquelas nações, aquelas terras iriam servir ao rei da Babilônia durante 70 anos, no capítulo 25, versículo 11. Mas agora, continuando aqui na lição, né, voltando para cá, isso aí é só o pronunciamento do juízo divino. Aí eu quis acrescentar aqui também, né, que não está na lição, mas eu acrescentei, eu fiz minhas anotações e pesquisas antes, claro. Eu acrescentei essa parte da explicação acerca da profecia de Jeremias, né, de Isaías e de Jeremias, esse contexto histórico, para que nós possamos compreender melhor, né? E agora vamos para o tópico 1, que fala sobre os profetas, né? A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, né? Isso aqui, essa expressão
lei de Moisés, ela é no popular, né? Que na realidade a lei não provém de Moisés. As leis provinham de Deus, né? O Deus de Abraão, o Deus da Bíblia, que deu a Moisés, né, durante os 40 anos no deserto, aliás, em que o povo de Israel esteve, né, no deserto, na sua pós-saída do Egito, né? Segundo alguns historiadores e teólogos, né, estudiosos da Bíblia, como por exemplo, se não me falha a memória, William Lane Craig, o professor Craig Blomberg, Rodrigo Silva, o professor Batista também, da Igreja Batista, pastor Saião, né? Eles vão dizer que entre 1500 e 1400 antes de Cristo ocorreu aí, nesse contexto, nesse período aí, a saída do povo de Israel do Egito, né? Então, nesse período de 40 anos, no deserto, Deus foi dando as leis para o povo de Israel, por mão de Moisés. Moisés vai escrever, né? Ele vai explicar as leis, oralizar, e ele vai ensinar ao povo, porque o povo não tinha entendimento disso. E eles foram aprendendo, já que eles eram escravos no Egito e passaram, muito tempo no Egito, né? Segundo a Bíblia, 430 anos, né? Vamos lá. Então, essa função dos profetas era de apresentar Deus e suas leis, né, ao povo e ensinar a lei de Moisés, como eu expliquei aqui, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Já os falsos profetas, ao contrário, eles tinham a função de contrapor os profetas de Deus, os profetas de Yahvé, e de desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Mas contudo, o que é desencaminhar? Desencaminhar é tirar do caminho, é desviar a atenção, é desviar o olhar, é desviar o sentido, é desviar o objetivo. Quer ver um exemplo disso? O profeta Balaão, né, que aparece lá em Números, capítulos 23, 24, 25. Nessas passagens bíblicas, o profeta Balaão, é bem verdade que em algum dado momento da sua vida ele pode ter servido a Deus, né, o Deus de Abraão. Mas o profeta Balaão se desviou, né, se afastou. E de acordo com a narrativa bíblica, nós vemos que o profeta Balaão levou Israel à desobediência, a desobedecer a Deus, né? O mesmo Balaão, ele induziu o rei Balaque, né, o rei de Moabe, e os moabitas a introduzirem no arraial, né, no acampamento de Israel, mulheres prostitutas. Mulheres, né, que eram sacerdotisas prostitutas que haviam nas terras de Moabe, que era normal para o povo, né, para aquele grupo, né, antigo, né, aquele povo moabita, que eles criam, acreditavam nisso, né? Eles eram um povo idólatra, tinham seus deuses. E esse tipo de sacrifício, esse tipo de apresentações ilícitas, né, sexuais, eram tidos como algo religioso para eles, né, para os moabitas. Então eles levaram os filhos de Israel, o povo, a pecarem contra Deus dessa forma, induzidos por Balaão. Então Balaão é um exemplo de falso profeta. O termo profeta aparece, né? A palavra hebraica usada para profeta é a palavra Navi, cuja etimologia ainda é discutida, mas a sua ideia principal, né, a ideia primária da palavra profeta é de porta-voz ou orador. Orador é aquele que fala, é aquele que verbaliza, é aquele que conversa, que explica, né? Assim é uma das funções do profeta, de anunciar a palavra de Deus, né? No caso especificamente, usando aqui este exemplo e apontando para esta lição, né? Contra os falsos profetas, com base na visão do profeta Ezequiel, né? No vídeo anterior que eu falei aqui sobre Isaías, né? O próprio profeta Jeremias, que eu mencionei no início desse vídeo, e assim sucessivamente, que eram profetas de Deus. Mas vamos continuar. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés, no Monte Horebe, quando nós vemos lá em Êxodo, capítulo 4, dos versículos 10 ao 15. E o próprio texto vai esclarecer o significado deste ofício, ou seja, ofício ou trabalho. O trabalho, né, o ofício de
profeta. Quando Deus fala com Moisés, aí Deus vai e diz assim para Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Ou seja, Deus estava explicando ali em Êxodo capítulo 4 para Moisés, quando Moisés estava dando várias explicações para não ir até a terra do Egito. Aí Deus falou com Moisés e disse: Não, Moisés, você vai. E Moisés, ali no decorrer, se você ler o texto na íntegra, Êxodo capítulo 4, né? Capítulo 3, capítulo 4, você vai ver que Moisés dá várias desculpas para não ir até a terra do Egito, o que era de se compreender, né? Já que ele havia, no passado, para defender um hebreu, um irmão seu, ele matou um egípcio, e quando o rei, na época, soube disso, deu ordem para executar Moisés. Aí Moisés o que fez? Fugiu, lógico, fugiu para as terras de Midian e viveu lá 40 anos, até que o faraó, né, da sua época, quando ele assassinou o egípcio, esse faraó morreu, né? Subiu ao trono o filho deste soberano, né? E Moisés, agora, depois, né, desse período de 40 anos, aí Deus fala com ele: Olha, tu, Moisés, será como se fosse Deus, como se fosse eu falando. Tu vais dar as ordens, tu vais dizer o que eu te passo, em outras palavras, né? E Arão, o teu irmão, será o teu profeta, ou seja, Arão mesmo falará diante de Faraó. Entendeu? Ou seja, nós entendemos aí um dos ofícios do profeta, o quê? Ouvir os oráculos, oráculo significa mensagem, ouvir as mensagens de Deus, né? Os oráculos de Deus, e transmitir ao povo, transmitir para aquelas pessoas que estavam ali dispostas para ouvir a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui. Mas as três principais palavras hebraicas para profeta, né, são Navi, Roe e José, ou Oser, como aparecem no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29 e o versículo 29. Eu vou ler aqui um versículo só, que se encontra aqui no primeiro livro das Crônicas, 29, né, como exemplo aí dessa questão de profeta. Diz assim, ó: Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Por quê? Como assim? Vidente, que é isso? Vidente é aquele que enxerga, aquele que vê. Então, o sentido que se havia nesta época para profeta era o vidente, ou seja, aquele que via as mensagens de Deus, via aquilo que Deus enviava para ele transmitir ao povo, e também ouvia, né? E havia outras formas, né? Representações, através de orações, através do próprio texto e por aí vai. E segunda característica aqui que nós podemos ver, aliás, terceira característica de um profeta, é que ele escrevia. Ele relatava, ele não deixava ficar somente na memória, ele escrevia. Está aqui, ó, os escritos nas crônicas de Samuel. Quem era Samuel? Um profeta de Deus, né? Um profeta do Antigo Testamento. E nós vemos aí